construiu e se faz presente até hoje. Por que ele é tão importante? Porque ele tem todo esse sentido que nós damos a ele. É na escola que eu vou aprender sobre isso. Não é na rua eu jogo, na rua eu brinco, eu corro, mas na escola eu vou estudar o significado dessa prática que eu faço até na rua. Do porquê o menino domina mais que a menina o jogar futebol. É menos, como muitos tempos defendia, que o homem era mais evoluído que a mulher biologicamente, biofisiologicamente, sim, e hoje temos elementos para dizer que a questão é cultural. Mas por quê? Como é que se construiu essa lógica cultural? A escola tem que trabalhar isso. É fundamental que isso tudo esteja presente. Mas é lógico que o esporte que vai estar na escola não é necessariamente o esporte que vai estar no clube. Porque o clube é diferente da escola. O clube tem uma função social que é diferente da função social da escola. Se é diferente, o esporte que tem que estar no clube não pode ser o mesmo que tem que estar na escola. Não tem que estar da mesma forma, porque são instituições diferentes, comissões diferentes, com objetivos diferentes a serem atingidos. Isso tem a ver com identidades, isso tem a ver com construção de possibilidades de intervenção profissional. É essa questão que eu quero trazer, quis trazer aqui para vocês, para a gente pensar em voz alta. Acho que a partir daqui vocês podem correr atrás disso. Vocês vão encontrar, no âmbito da educação física, muitas teorias pedagógicas. Quando eu falo em teoria pedagógica, eu não estou me reportando só à escola. Eu, numa academia, eu num clube, vou precisar de base teórico-pedagógica para trabalhar com os meus alunos nesse clube, nessa escola, nesse centro comunitário. Mesmo numa perspectiva de treinamento de alto nível, de alto rendimento, há uma lógica de metodologia de ensino que eu tenho que dominar. E, de certa forma, eu vou reforçar fundamentos técnicos, fundamentos táticos para esses meus alunos atletas. E para trabalhar esses fundamentos técnicos táticos, eu vou precisar ter uma lógica metodológica de ensinar isso tudo para eles. Esse é um conhecimento que não é do professor, é de todos os profissionais de educação física, independentemente de onde eu vá atuar. Sai daqui, pegue o currículo e fala, isso está no meu currículo? Já está. Se não está, bem, o que eu, enquanto movimento estudantil, posso fazer para pressionar para que venha estar? E enquanto eu, enquanto estudante sozinho, posso fazer para correr atrás disso? No lugar onde eu posso encontrar isso. Onde está? Não está aqui? Está lá em Campinas, vou lá. O currículo permite que vocês façam disciplinas lá, como permite que alunos ir lá façam disciplina aqui, não permite? Para isso, eu preciso saber o que acontece lá, conhecer, intercambiar, trocar figurinha entre vocês. Façam esse movimento, porque a riqueza da Unicamp está nisso. A riqueza do Estado de São Paulo, vocês estão a 30 quilômetros de Rio Claro, né, onde tem a Unesp, Rio Claro, Educação Física, a 80 quilômetros da USP de São Paulo, a 100 quilômetros da USP de Ribeirão Preto, sei lá, 50 quilômetros da Unicamp, Educação Física Campinas, 60 quilômetros, menos que isso, sei lá, de São Carlos, Federal de São Carlos. Isso é de uma riqueza que vocês só vão dar conta de saber o tamanho dela quando estiverem longe dela. Aproveitem isso. Aproveitem isso agora enquanto é tempo, porque vai chegar um momento que a vida vai colocar dificuldades para vocês conhecerem isso. É o trabalho, é a família, é filho nascendo, é ter que arrumar grana para pagar a conta, é tudo isso que está vindo por aí. Não vem na vida de vocês. É agora que vai fazer isso. E vocês estão com a faca e queijo na mão aqui, nesse momento tão importante para a vida de vocês. Mais do que uma formação profissional, corram atrás de uma formação humana. Se formem pessoas com capacidade para perceberem o tempo em que vivem e perceberem o lugar em que estão ocupando esse tempo que estão vivendo. Isso é fundamental para vocês poderem ser, a partir daí, um bom profissional. A base é a formação humana, que está cada vez mais esquecida na nossa educação sistematizada, na escola e na universidade.
da educação superior. Então é isso, se aproximem do CBCE, conheçam o CBCE, se organizem, não custa caro, é investimento, não é custo, né? Faça parte dessa comunidade, que vocês vão ganhar com isso, muito. Participar dela não significa não participar de outras, ou participar de várias. Entrem, dominem, se situem, porque é isso que o Unicamp permite a vocês, né? Construir um mapa que está à disposição de vocês, que talvez outros não tenham acesso. E, portanto, saímos daqui com a ideia de, não uma identidade de educação física, mas de identidades que estão sendo construídas a partir das necessidades de um determinado tempo histórico. Trouxe algumas, pensem sobre isso e vamos tocar em frente. Obrigado por me ouvir, estou à disposição de vocês aí, Lucianos, para o que vier daqui para frente. Um abraço. Muito bem, primeiro eu gostaria muito que vocês perguntassem, né? Mas como é o meu papel de mediador, eu vou fazer uma rápida colocação e uma pergunta para o professor Lino, só para vocês poderem pensar nas próximas. Nós temos meia hora para debater até o próximo evento do negócio. Professor Lino, agradeço imensamente, primeiro, trazer as suas ideias aqui. Segundo, ver que a distância entre o que você pensa e o que a gente tem tentado construir aqui é muito pequena, principalmente na seguinte lógica. Quando o curso começou a existir aqui, e com 2 profissionais de educação física, algo difícil de você sustentar, graças a Deus hoje nós somos já 9 professores, muito bem distribuídos, inclusive em termos dessa lógica que você propôs. Apesar do conhecimento do corpo ser fundamental, ele não é suficiente para discutir as questões, mas eu vou me apegar à seguinte questão, a questão da interdisciplinaridade. Eu concordo totalmente que existem ciências no esporte, isso é um complicador enorme, porque como se aproveitar dessas informações para discutir um fenômeno social, não foi a academia que inventou o esporte, ele vem da sociedade, essa discussão é pouco interessante dentro da academia, na lógica que ela faz de separar por disciplinas. Pensando assim, a gente tem tentado construir a seguinte pergunta: o campus de Limeira, ele é baseado na lógica da interdisciplinaridade, no papel. Foi construído como um projeto nessa direção. Por que no papel? Porque a gente sabe fazer muito pouca coisa em termos institucionais, além de dar aula, aplicar provas e dar uma avaliação final sobre a aprovação e reprovação. Aliás, se o aluno vem aqui, cumprir aulas, provas e tirar as notas, ele sai formado. Pelo menos sai com o diploma. Não sei se ele sai formado. A minha pergunta, e o que a gente tem tentado construir aqui, e vou me pautar por uma frase que eu uso sempre, que alguns já conhecem, é do Seymour Papert, um americano da matemática, ele fala assim: é ridículo pensar numa escola que vai só aprender e não para viver. Então a pergunta é: o que mais podemos fazer além de dar aula? Porque a formação deles não será construída pelas disciplinas que eles assistem. Nossa intenção é construir muitas coisas em torno da prática profissional acadêmica, apesar do pouco espaço que ele tem. O que é que você acha desse caminho e quais são as sugestões nesse sentido? Então, Luciano, eu estava aqui lembrando na minha época de banco escolar de graduação e estava me dando conta que eu não tenho, assim, de cara, nenhuma lembrança do tempo que eu passei em sala de aula. Todas as lembranças que eu guardo com carinho, lembro com carinho, e quando encontro os formados da minha turma, né, nós temos encontros, são anuais, esse tempo todo, tem gente que está sempre lá e tal. A gente lembra de tudo que a gente fez fora da sala de aula, mas não lembra de nada do que aconteceu em sala de aula. O que marcou na formação foi a atlética, foi o centro acadêmico, foram os jogos da USP, jogos intercursos, jogos universitários paulistas, jogos universitários brasileiros, isso marcou, né? Eu penso que nós temos que fugir, acima de tudo,
da lógica disciplinar e da lógica de colegial que está presente na educação superior. Nós temos que diminuir cada vez mais o espaço de sala de aula, né? No sentido dessa relação meio que bancária, mas sem abrir mão da transmissão de conteúdo, sem abrir mão da transmissão de conhecimento. Nós temos que ensinar, não podemos abrir mão disso. Uma instituição educacional tem que ensinar. Eu costumo dizer, e até choco pessoas que me ouvem às vezes, eu prefiro ter um professor conservador que ensine do que um progressista que fique falando só chavões de luta ou coisa parecida. Eu quero alguém que ensine, que lide com conhecimento, conteúdo, que me mostre aquilo que a humanidade construiu e sistematizou em termos de conhecer o mundo, intervir no mundo, né, e reconstruir esse mesmo mundo, intervir no real, intervir na realidade. Não há prática sem teoria. O que acontece é que nós não sabemos qual é a teoria que sustenta a nossa prática. Eu acho que nós temos que sair daqui sabendo qual é a teoria que sustenta a nossa prática. E quando eu digo prática, é isso. O que você acha da seleção brasileira? Ao responder, eu me embaso teoricamente para essa resposta. Porque eu não sei qual é a teoria que eu estou usando para responder essa pergunta. Mas que tem uma teoria por trás dela, tem. Esse é o papel da universidade. Explicitar o referencial teórico que constrói a base teórica da sua apreensão da realidade. Isso pode ser feito em sala de aula, isso pode ser feito em ações, em centros acadêmicos, em eventos, em visitas técnicas. Por exemplo, eu acredito que vocês já foram visitar, daqui a São Paulo, o Museu de Futebol. Já foram no Museu de Futebol? Fundamental ter uma visita monitorada no Museu de Futebol. Vocês encontram de tudo naquele museu e mais um pouco ainda. Né? Eu penso que num processo de formação rico como o nosso, vocês terem relações de intercâmbio com São Carlos, com o Unesp, com o Unicamp Campinas, né? É fundamental nesse processo de formação. A Unicamp Campinas já tem um encontro acadêmico com a Unesp de Rio Claro e com a USP São Paulo. Não sei se vocês já estão participando também. Participa. Ótimo. Eu penso que isso é fundamental. Esse intercâmbio é fundamental. Agora, entender o que é interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, né? Porque, na verdade, às vezes o que nós fazemos é uma ação multidisciplinar. A partir de vários referenciais teóricos diferentes, eu abordo o mesmo objeto. O que é fundamental nessa ação multidisciplinar é eu identificar quais são esses referenciais teóricos, quais são suas similitudes, quais são suas diferenças. Uma ação interdisciplinar é várias disciplinas a partir do mesmo referencial teórico, da mesma tradição filosófica, você abordar o mesmo objeto de estudo. Então, o referencial pode ser fenomenológico, pode ser positivista, pode ser marxista. Isso está presente em vários campos científicos, e a partir desses vários campos, a partir desse referencial, eu vou abordar o esporte. Então, aí não é multi, é inter. E o trans é aquele que busca ignorar as fronteiras dessa caixinha chamada disciplina, né? E aí busca dar conta de uma ação que associa o multidisciplinar, ou seja, várias possibilidades epistemológicas, teóricas de abordagem, com a possibilidade de abordar o objeto a partir de um único referencial teórico. Não importa de onde ele venha, em termos disciplinares. Esse é um movimento que nós não sabemos fazer. Nós não sabemos fazer porque nós, professores, temos dificuldade de responder essa pergunta. Qual é a teoria que sustenta a nossa prática? Quando vem um professor aqui e fala sobre escola, eu aluno pergunta, mas qual é a diferença da sua fala de escola sobre a compreensão que o João Batista Freire tem de escola?
ou com a compreensão que o Wagner Moreira tem da escola, ou com a compreensão que o Tojal tem da escola. Você não sabe dizer. Porque você não sabe dizer qual é a tua base teórica e qual é a base teórica desses outros professores. E eles olham para a escola, a mesma escola, mas chegam a compreensões diferentes dessa escola. E ao compreender a escola diferentemente, propõem uma intervenção diferente nessa escola. Estou preocupado com a intervenção, eu quero entender. Mas se eu não sei a partir de que lugar eu estou propondo uma intervenção, eu vou ter dificuldades nessa intervenção. Eu acho que esse é o desafio na formação. Mas eu diria, fazer da sala de aula, fazer da biblioteca, fazer das novas tecnologias espaço de apropriação de conhecimento e buscar interagir com experiências que estão ao nosso redor, muito perto, próximas de nós e que nós valorizamos. Eu acho que essa riqueza de ter o USP, o Unesp, Universidade Federal, tão próximo, gente que é referência no Brasil todo, boa parte de quem escreve está nessas universidades, né? Você poder trazer essa pessoa aqui para uma aula e se contentar em pegar um texto dele para ler, para né? Eu acho que isso a gente pode enriquecer. E trazer, quer dizer, nada melhor para falar de gestão esportiva do que organizar um evento esportivo, né? Nada melhor do que falar de treinamento esportivo do que fazer estágio nos clubes que estão por aí espalhados. Tem vários aqui, não só de futebol, basquetebol, voleibol. É rico essa região do estudo, né? E ter essa relação teoria e prática muito próxima, né? Eu acho que esse é o caminho. Quer pegar aqui? É porque senão ele não sai na gravação. Já que você me deu um gancho, eu vou fazer uma provocação para os alunos. Você vai achar incrível o que eu vou falar. Atualmente, os jogos universitários de educação física é gerido por uma empresa terceirizada que fatura uma grana enorme em cima desses alunos. Eles pagam caro, é mal organizado, a vocação principal não é o jogo, e sim a festa, e os alunos abrem mão de organizarem eles mesmos algo desse tipo. Se a gente não dá conta da nossa própria atividade física, como é que nós vamos convencer a sociedade disso? Então, eu vou passar a pergunta para os alunos. O que é que vocês acham da possibilidade de começar a pensar e organizar os próprios jogos? Vocês estão enriquecendo pessoas que não assumem a menor responsabilidade sobre o que acontece lá, né? E vocês pagam caro. Quem é o voluntário, Marcos? Pode ser qualquer pessoa. Alguém quer fazer um comentário? Quem participou do UF? Pronto, o cabelo entregou. Tem um calor lá também, mas... Quer fazer um comentário, Marcos, enquanto eu dou conta do outro microfone? Eu acho que realmente a gente paga caro os serviços que eles prestam, esse pessoal que começou a organizar, né? Na verdade é a Liga Paulista que organiza, não é isso? E a Liga Paulista, ela é uma sociedade de algumas pessoas que começaram a organizar esses jogos, e eles organizam uma série de outros jogos, né? A gente jogou também, a nossa atlética jogou durante um bom tempo futebol de campo, e a gente, por exemplo, tínhamos que tirar dinheiro do nosso próprio bolso para pagar as vans, para a gente ir jogar em São Paulo, para a gente ir jogar em, sei lá, em São Carlos, em outras cidades, porque os jogos não vinham para cá e eles também não davam nenhum subsídio para a gente, para vocês também conseguirem vir e tal. Mas acho que é interessante, acho que a gente começou a fazer algumas coisas interessantes nesse sentido de fazer eventos esportivos também. Aqui a SA está começando, vai para a segunda corrida. Mas dos jogos, eu acho que é um campo muito aberto para a gente tentar fazer uma concorrência, até porque, por exemplo, os jogos que a gente divide com os jurídicos, né, os jogos de direito, também tem outros jogos no mesmo período que são os jogos jurídicos, ou seja, existem dois grupos diferentes fazendo os jogos de direito e as pessoas falam, esse aqui está mais interessante que aquele, então a minha faculdade de direito vai jogar nesse daqui. Então acho que para a gente que está aprendendo tanta coisa de vocês, acho que é fundamental pensar nisso. A gente não tinha pensado provavelmente a respeito e até as atléticas. O que me surpreende é que eles perdem a oportunidade de aprender como o professor está propondo.
eu tenho discutido com vocês antes. Mas perdeu-se isso. Sempre foram as próprias faculdades que organizaram. Nós estamos desperdiçando um espaço de aprendizagem que vai exatamente de encontro às possibilidades que nos oferecem o tal do fora da sala de aula. São dessas coisas que certamente vocês vão lembrar, mas eu não posso achar saudável quando eu vejo a semana seguinte tem 5 cadeiras de roda andando por aqui na faculdade. São jogos, pô, não é uma batalha campal permeada de álcool, sabe? É muito diferente. Não que a festa não faça parte, eu não sou um péssimo exemplo de participar de festas, mas ela tem que ter um sentido. Festa é festa, jogo é jogo. Não, veja, a pergunta central é tentar saber, é responder se organização de competições esportivas é conhecimento que deve fazer parte da minha formação. Se a resposta for sim, isso tem que estar presente no currículo, e o currículo tem que construir possibilidades de você vivenciar isso. Aí o caminho. Nós somos uma geração onde, se eu quisesse jogar, eu tinha que organizar o campeonato. Então, eu não aprendi a fazer sistema de torneio, campeonato, que é torneio eliminatória simples, eliminatória dupla, rodízio simples, rodízio duplo, tal, em joguinhos de bairro. A gente aprendeu a fazer. Hoje em dia, a garotada na nossa idade, antigamente, vai jogar e tem alguém que já fez tudo para ele. Só vai lá, entra, joga e vai embora. Ele não dá conta, ele não percebe que há outros conhecimentos nessa cultura esportiva que não diz diretamente respeito ao simples jogar. Na cultura esportiva, eu lembro do meu filho, quando era pequeno, chegava em casa todo sujo no jogo, um galo na perna, fazia aquela cena toda, mancando, ia na geladeira, pegava gelo, punha no saquinho, já punha o gelo na perna. Isso é conhecimento esportivo. Saber que pancada é o gelo que vai fazer a vasoconstrição, que ele não sabia nem o que era vasoconstrição, mas não importa, ele sabia que era o gelo, o calor. Ele tem uma lógica. Existem elementos da nossa cultura esportiva que só quem vive essa cultura sabe. O futebol, a gente chama bola de menina. Eu pus a menina na caixa. Hoje em dia os moleques já começam a entender o que é isso, mas há tempo atrás era só dos meninos isso, caixa, peito. Eu dei um bico na caneta, joguei a bola no meio da caneta do cara. O que é caneta? Dei um bico na vaca. Que porra de bico na vaca é isso? É um elemento da nossa cultura. É conhecimento ou não é conhecimento? Mas não é um conhecimento que eu não vou aprender a cultura da vaca em sala de aula, vou aprender jogando. Vou aprender vivenciando. Essa relação é fundamental. Agora, a prática, o jogar, é o meu laboratório de estudo. Eu quero jogar para depois ter um espaço para refletir sobre o que eu fiz lá. Não é um lugar onde eu vou buscar o meu alto rendimento, minha performance esportiva. Porque quando eu vou buscar performance, eu estou um pouco me lixando se eu sei o que é livre da vaca, eu não sei. Eu quero que você renda esportivamente. Na nossa formação, esse conhecimento tem que vir de alguma maneira. E essa relação com a prática é fundamental. Seja na lógica do rendimento, seja na lógica do aprendizado de elementos da cultura. É fundamental isso. Então, não tem como abrir mão. Mas, acima de tudo, é conhecimento nosso. Só que não é um conhecimento só nosso. Eu não gosto de reserva no mercado. Nenhum outro estudante que não seja de educação física pode organizar sistema de competição, que é o conhecimento da educação física. É um conhecimento que está aí e que o meu exercício profissional é fundamental também. Organizar um joguinho de botão. Na verdade, era joguinho de botão que ele fazia. Tinha mais garotos para jogar botão do que tabuleiro para jogar botão. Tinha que ter um sistema de jogar onde todo mundo jogasse e ninguém ficasse chateado. Sistema de competição. Hoje em dia isso não estava ensaiando, não se aprende mais isso. Não tinha bola para jogar, a gente fazia a rifa, corria atrás, a bola aparecia. Hoje em dia o clube joga a bola para você, você só entra, guarda. Você não sabe preencher uma súmula de jogo? Uma súmula de basquete, uma súmula de vôlei, uma súmula de handebol, que é mais complicadinho. Esse é um conhecimento, eu não sei se tem que estar em sala de aula, tem que estar na competição, vai lá, pô. Você não vai ligar para o esporte? Vai bandeirar um jogo, vai apitar um jogo. O que eu sofri, o que eu corri aí apitando um jogo de basquetebol,
em jogos de Mackenzie contra não sei quanto, pô, para ganhar um socado para minha cerveja. Mas eu tinha que saber a regra de basquetebol, eu tinha que saber a regra de handebol, que era capitão, handebol, basquetebol e voleibol. Futebol eu jogava. Né? Era um conhecimento que eu aprendia jogando. Né? Não é um conhecimento de sala de aula. E isso marcou mais do que muita discussão de sala de aula. Nunca decorar as 17 regras do jogo não me ajudar em nada para entender a regra de futebol. O que me ajudou a entender a regra de futebol é jogar futebol. Né? E ter um espaço para poder refletir sobre o que eu fiz na área prática. Essa relação é constituinte. Né? Não é, nós sabemos isso, às vezes não fazemos isso. Por quê? Porque nós temos uma lógica universitária que cada vez mais valoriza menos esse tipo de aprendizagem. Não é? Porque hoje, e isso não chegou aqui ainda, Luciano, mas é questão de tempo, né? O tempo que eu levo para levar um aluno visitar o museu do futebol comigo, e a partir daí discutir, eu escrevi uns 3 papers. Já chegou? Entende? Principalmente que nós somos processo seletivo e tem que se clarificar. Então essa lógica, ela depois quanto processo de formação do regular, da graduação. Porque o professor está cada vez mais distante de um contato mais íntimo, mais próximo com o aluno. Quando não é o doutorando que dá aula, o mestrando que dá aula, o professor mesmo pouco aparece. Né? Nos grandes centros isso está muito presente. Eu quero professor, nos meus 26 anos lá, eu tinha até meu doutorando comigo, mas eu estava lá com ele. Né? Ele estava aprendendo, iniciando. Eu do lado dele, às vezes ele falando, às vezes eu falando, mas os dois juntos em sala de aula. Isso é aprendizado. Largar o cara e ir embora, isso não é aprendizado. Isso é substituir com a docente. Enquanto ele dá aula, eu escrevendo, não é por aí que funciona a coisa. Mas a lógica, veja, deixa eu fazer propaganda no livrinho. Em 2007, publiquei um livrinho, em 2009, publiquei um livrinho, Os Jogos de Minha Escola. É um texto juvenil, uma historinha de uma turma de escola, muito professor de educação física, e o professor que entra não quer organizar os jogos. Não, vai ter jogos, só que os jogos é de vocês, pô, façam os jogos. E os alunos percebem que nunca fizeram jogos. Sempre quem fazia os jogos era o professor de educação física. E eles não tinham o know-how, o conhecimento, a expertise de fazer os jogos livres. E esse professor começa a assessorar-nos na construção dos jogos livres. E cada vez mais eles começam a descobrir conhecimentos e coisas e percebem que ao se envolverem nisso, os jogos de fato começavam a ser deles. Aqueles eram de fato jogos deles que eles estavam organizando. Então, organizar a premiação, o sistema de competição, escolher modalidades, ver quem ia apitar, ver tudo o que você precisa fazer para organizar os jogos, boletim para falar dos resultados, para anunciar as próximas rodadas, né? Tudo isso dá trabalho. Montar comissão para isso. Quando todo mundo joga, mas é chato. O que sabe jogar com quem não sabe, o que não sabe jogar com quem sabe, não recebe bola, não passa a bola para ele. Tem uma dinâmica de jogo onde todo mundo joga em divisões e quem está na 5ª divisão, o resultado daquele jogo é tão importante quanto na 1ª divisão, no ponto geral de classificação da turma, da equipe dele. Tudo isso foi construído pelos alunos. E aí você tem sistema de competição, as regras para fazer um torneio simples, uma dupla eliminatória, um rodízio turno e retorno, um rodízio em chave, série. Coisas simples que antes você aprendia no curso, jogando, na marca, na porrada. E hoje, pronto, você recebe tudo feito, né? Você acha que não é conhecimento. É conhecimento para trabalhar na escola, para trabalhar no clube, para trabalhar com vocês. É fundamental isso. Isso é cultura esportiva. Eu saber que chutar a bola onde a coruja dorme é chutar a bola no ângulo superior da cara. Isso é cultura. Isso é conhecimento esportivo que nós temos. Quem joga, quem não joga, não vai ter nunca. Né? O voleibol deve ter as macetes, basquetebol, idem, handebol que você jogou, idem, né? Só que jogou, só que não é aqui dentro que você vai. Você vai ter um filho, mas isso vai entrar aqui, é só lá, vivendo,
suando, correndo, né? Você vai ter elementos para poder incorporar isso na sua vida. Isso é fundamental. Perguntas? Só quero lembrar, dá para perceber a importância que tem, por exemplo, o torneio de trios que vocês estão organizando hoje? Pela importância que eu dou, por exemplo, não é para nada, é para vocês verem então, as dificuldades que vocês vão ter para enfrentar isso. Vai, já falamos muito. Boa. Professor, eu queria que você falasse. Não, meu nome é Hudson, estou no primeiro ano agora de ciência do esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a função do educador, não do educador físico, né, esse termo é um pouco complicado, mas do educador de homens em movimento. E a gente vai voltar a essa formação humana que você falou agora há pouco. Você citou ali rapidinho Paulo Freire, da educação, da concepção bancária da educação, que ainda é muito presente na universidade hoje. Você usar o aluno como se ele fosse um banco, você depositar o conhecimento nele, ele vai acabar não aprendendo, ele vai se lembrar depois, né? Não vai ser uma sabedoria de fato aplicada. E a gente lembra também do Rubem Alves, que vai falar sobre toda essa questão educacional e como que a gente muito mais incentiva a que o aluno se lembre do conhecimento e que não aprenda de fato, para que o aluno seja muito mais uma maneira de reprodução de conhecimento que não é necessariamente o ideal. O professor, muitas vezes, como o dono do saber e o aluno como subalterno, entre aspas, dele. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e qual é a função do aluno nesse contexto. Como é que o aluno pode se colocar nesse contexto, como que ele pode ainda assim fazer com que a educação seja não uma obrigação ou um ato obrigatório, não necessariamente produtivo, mas seja algo sim prático e interessante para o próprio aluno. O que move o ser humano é a necessidade. Né? Então, numa relação, qualquer tipo de relação, mas numa relação educacional, o grande desafio é você identificar a necessidade do aluno, né? E motivá-lo a perceber essa necessidade e, a partir daí, buscar respostas para a superação dessa necessidade. Eu não vou chegar para um garoto de 7 anos de idade e discutir com ele a política econômica atual, porque ele não tem necessidade disso. Isso para ele não é problema. Entende? Ele não tem a menor ideia disso, porque isso não é fundamental para que ele viva. Né? Agora, com 7 anos de idade, ele começa a se sociabilizar e pode ser importante começar a descobrir como é que ele vai se relacionar com o amiguinho, como é que ele vai se relacionar com o universo maior de grupo social que não da família, vai estar na escola, vai ter. Então, ele precisa. Isso para ele é problema. Ele pode ser tímido, ele pode ter medo, ele pode ter vergonha. Ele precisa ter elementos que o ajudem a começar a criar o universo de mundo dele. É uma necessidade naquela faixa etária, como há uma necessidade de um adolescente reconhecer o próprio corpo, perceber as mudanças, se perceber nem menino, nem homem, o que é ser um adolescente, o que é essa fase que parece que eu não tenho identidade, né? Parece que ninguém consegue dizer exatamente o que eu sou, eu mesmo sou. Que necessidades estão presentes nesse momento da vida dessa pessoa? E a partir disso, motivá-los a buscar elementos, conhecimento, para responder a essas necessidades. Ou seja, eu não abro mão do conhecimento. Eu vou criticar essa educação bancária de Paulo Freire, tem uma escola nova. Cada um faz o que o aluno quer. Eu acho importante fazer nesse momento. Eu abro mão da diretividade pedagógica. Eu quero recuperar isso. Eu não abro mão da diretividade pedagógica. Mais do que nunca, se eu estou aqui e vocês estão aí, alguma coisa na vida fez com que eu ocupasse esse lugar e vocês ainda nesse lugar. Eu não posso abrir mão dessa responsabilidade. Não é do direito, é da minha responsabilidade de saber o que vocês precisam aprender nesse momento. Mas eu preciso motivá-los a essa aprendizagem. Eu preciso, acima de tudo, fazer com que vocês percebam que é importante aprender isso. Então eu preciso primeiro motivá-los e desenvolver uma lógica de processo de ensino-aprendizagem que faça com que vocês se envolvam nesse processo. Senão não há processo, senão não há ensino e não há aprendizagem. Esse é o desafio, né?
E você vai ter muitas teorias pedagógicas, muitos livros de didática, muitas questões de metodologia de ensino que te dão elementos para isso. Mas, acima de tudo, você perguntou qual é, vamos dizer, a educação do educador. O educador, não só aquele que está dentro da escola, mas aquele que assume na vida o papel de educador, é, acima de tudo, despertar no outro a capacidade de se perceber na vida, de se perceber no tempo que vive, e de saber que, a partir dessa percepção, o que ele vai fazer com esse conhecimento. Se ele vai intervir nessa vida, tentando modificar, transformar para algo melhor, ou vai se adaptar e se ajustar na era, simplesmente na lógica de reproduzir. Esse é o movimento de educação. Né? O esporte sociabiliza, isso é verdade. O esporte sociabiliza tanto para a lógica do ajustamento social, aí eu chego e falo, futebol são 17 regras, e se quiserem jogar futebol, obedeça e ponto final. Mas não tem mais, obedecer, aprenda, obedeça e ponto se quiser jogar. Se não quiser, não vai jogar. Se não souber, não joga. Ou dizer para o aluno que essas regras, 17, eram mais que 17, foram construídas pelo homem, quando construídas, atenderam a necessidade desse homem, sofreram modificações por conta de outro momento histórico, de outras necessidades, e se os homens as construíram, esses mesmos homens podem desconstruir e construir outras. Portanto, é um processo humano aí. E tem regra, porque sem regra não se vive em sociedade. Eu estou educando essa pessoa a perceber que vai precisar da regra, vai ter que ter disciplina, mas, acima de tudo, ele é sujeito da construção dessas regras. E não alguém que tem que passar uma vida recebendo, engolindo regra com ela abaixo. São duas posturas de vida diferentes que o esporte me ensina. Eu vivi no Maranhão uma época. Ia para o interior do Maranhão, em povoados que as pessoas não tinham o que comer. Né? Não tinham a mínima capacidade de se organizar, de organizar uma horta comunitária. Mas essa comunidade tinha um time de futebol, que tinha jogo de camisa, que jogava contra o outro povoado no final de semana. E para jogar no outro povoado, tinha que contratar caminhão, vizinho de caminhão, tinha que, sabe? Então, veja, o esporte me ajudou a mostrar que vocês têm competência para se organizar no futebol, vocês têm competência, capacidade para se organizar na horta, para se organizar, para reivindicar o asfalto de uma rua, reivindicar saneamento básico, água encanada e eletricidade elétrica, luz elétrica. O esporte é um elemento para recuperação da autoestima de um povo, que não se achava capaz de se organizar para reivindicar alguma coisa, mas eram capazes para jogar bola, para se organizar para jogar bola no bairro vizinho. Então, você pode pegar esse esporte, porque o esporte em essência não existe. Não existe uma essência esportiva boa. Não, o esporte não existe uma essência. O esporte existe na sua existência. Ele é aquilo que nós fazemos dele. Então, nesse sentido, o esporte pode tirar a criancinha da rua, mas pode levar a criança para a rua. O esporte pode tirar a criança da droga, mas pode aproximar a criança de droga. Está indo dobre para provar. Criança pode... esporte pode trabalhar para a lógica da cultura da paz, mas pode ser trabalhado para a lógica da cultura da violência. Veja as torcidas organizadas. O que eu faço desse esporte, o que eu, a minha intencionalidade de educador, de gestor, de pessoa humana, eu quero fazer dele. Se eu tenho poder para isso, eu faço. Então, eu dou sentido a esse esporte. Quando eu falo em movimento humano, é justamente essa questão. Se o movimento é humano, ele é dotado de intencionalidade. O animal se movimenta, mas ele não é dono da intenção de se movimentar, é instinto. O ser humano tem intenção de movimentar-se. Então, o que eu, profissional da área, preciso estudar e dominar mais do que os outros, é qual é a intencionalidade dos movimentos presentes na configuração da cultura corporal do brasileiro e brasileira. E aí, o ato motor, estudar o ato motor, o desenvolvimento motor, a aprendizagem motora, é pouco para dar conta da compreensão dessa intencionalidade. Porque no estado motor, o germe,
né, a gênese, melhor dizendo, dessa intencionalidade. Está na cultura, né? Está na construção cultural desse movimento. Porque não é todo movimento que é referência para os nossos estudos, são aqueles que compõem o que nós estamos chamando de cultura corporal. O ato sexual não faz parte do nosso movimento de estudo, universo de estudo. E está provado que 10 minutos de uma relação sexual equivale a 15 de atividade física regular. Por que eu não estudo? Porque não está presente, não é um elemento da nossa cultura corporal vinculado à ideia do jogo, do esporte, da ginástica e tudo mais. Mas é movimento. Então não são todos os movimentos. Quais são os movimentos humanos que eu quero incorporar no meu rol de especialidade enquanto profissional de educação física? O piscar, né? O piscar tem um sentido. Eu pisco porque tem um cisco no olho, ou eu pisco porque eu estou paquerando uma menina? O piscar tem um sentido, não é só o gesto do piscar que me importa, né? O corpo fala, não necessariamente a partir do que o motor ele expressa, né? O significado desse gesto ele quer expressar. O chorar pode ser de alegria, pode ser de tristeza, né? O acenar pode ser de chamado, pode ser de vai embora. O corpo reflete elementos da cultura do seu tempo. Se o corpo fala e é a sociedade que o ensina, ou eu aprendo o que a sociedade está ensinando, ensinou e quer ensinar, ou não vou saber o que esse corpo está falando. O corpo traz as marcas da cultura do seu tempo. Para eu entender as marcas desse corpo, eu preciso entender a cultura do seu tempo. Não tem como entender corpo sem entender a cultura do tempo, né? São essas relações que os anos 80 propiciaram trazer. Porque eu falava em corpo, eu via músculo, eu via nervos, eu via sangue, eu não via sentido, significado cultural. Essa é a diferença que está posta, né? E que o educador, eu não admito a expressão educador físico. Eu não sou educador físico, eu educo, ponto. Né? A expressão educação física, o substantivo é educação, o adjetivo é física. Né? Eu tenho elementos da cultura corporal a partir do qual eu dou conta do processo educacional. Mas eu educo pessoas, eu não educo o corpo. O educador físico, nariz mesmo, não sou isso. Né? Estou sempre defendendo, eu sou educador tanto quanto é o professor de matemática, de geografia, de física, só que a minha especificidade é a cultura corporal. São práticas que se constituíram socialmente e que se configuraram como elementos dessa cultura esportiva, dessas práticas corporais, públicas ou não. É isso que eu estudo, é isso que eu defendo. E tem que ter uma oposição. O esporte, da nossa Constituição, é um direito social. Mas na nossa vida é tudo, menos direito. Porque eu não tenho acesso a ele, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar para praticar, eu tenho que pagar para assistir. Ou vocês acham que algum de nós vai assistir algum jogo na Copa do Mundo aqui no Brasil? Vamos ter cacife para pagar? Não vai. Parece. Cada vez mais se compra o esporte. Eu assino o TV a cabo em casa. Mas não basta pagar a TV a cabo. Se eu quiser ver meu time jogando, eu tenho que pagar o pay-per-view. Pagar se eu já pago. Eu pago. Isso é direito? Não é direito. Eu tenho que ter acesso a isso sem pôr a mão no bolso. E todo mundo tem que ter acesso, independentemente de quantos tem no bolso. Isso é direito. Nós não respeitamos a nossa Constituição. Por quê? Há uma lógica societária, né, centrada na ideia do mercado, que é típica do modo de produção capitalista, que nos leva a isso. Eu preciso entender o que é o modo de produção capitalista, entender o que é a sociedade capitalista. Quando eu posso entender para reproduzir, ou entender para sair dela, para ir para o outro, não sei o que é. Né? Eu estou construindo, vamos ver o que é. Eu só sei que eu quero isso. Né? Esse é o movimento que o educador tem que estar atento a fazer. Né? É isso que tem que estar sempre chamando a atenção do aluno. E não o conhecimento pelo conhecimento, sem sentido, sem razão de ser, sem significado. Por aí, mais ou menos, que eu praticamente tento me mover nesses anos todos aí.
Comprando brigas. Você não conhece muitas delas. Os dois. Você está na hora? Primeiro, queria agradecer imensamente a participação até agora do professor Lino, já que vou convidá-los, o professor Lino, o professor Luciano e o professor Osmar, a assistirem os vídeos da disciplina de marketing da professora Lita. Daria um bom olhar para nós, se não for muito incômodo. Vamos dar um intervalo de 10 minutos para eles se organizarem, e eu queria agradecer e passar para você um certificado pela sua palestra. Muito obrigado. Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade. Eu vou ficar atento aí agora, mais atento aí nas coisas daqui, porque eu estou voltando da UNB no final do ano, e quem sabe aí eu venha me aproximar mais ainda de vocês aqui. Sou vizinho, moro em Piracicaba, bem pertinho, tá bom? Será um prazer para mim. Abraço para vocês.